Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs. Bom dia, olha, um bom dia lindo desse, né? Bom dia também aos queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas que estão nos assistindo pelo Facebook, online, remotamente. Estamos gratos a Deus por esse dia que o Senhor nos dá, um dia maravilhoso, um dia lindo, um dia do Senhor, um dia que o Senhor escolheu antes da fundação do mundo para abençoar nossas vidas, né? Então é um dia que a gente tem que aproveitar, é um dia de regozijo, é um dia onde nós, cristãos, nos separamos das nossas atividades normais, seculares, e boas também, nosso trabalho, outras atividades, lazer, para nos dedicar, nos reservar ao nosso Deus, para entoar louvores ao seu nome, para ouvir da sua santa palavra. Que privilégio para usufruir da doce e agradável presença dos irmãos, oh, quão bom e agradável é viver unidos os irmãos. E é um dia também que o evangelho se propaga com mais intensidade, né, em todas as partes do mundo, porque a gente tem centenas, de milhares de igrejas, né, pregando o evangelho, expondo a palavra de Deus, missionários espalhados por todas as partes do mundo, cristãos também, que às vezes deixam suas atividades normais para visitar uma pessoa que está doente, ou para levar uma palavra de ânimo, conforto. E esse é um dia especial, porque é o dia que a gente ouve de fato a palavra do Senhor, é o dia que a gente vem para o culto, ou em casa assistindo também, para aqueles que não podem vir, e a gente é abençoado, a gente é confortado, a gente é edificado na palavra de Deus, né? Então, mais uma vez, bom dia a todos e que Deus nos abençoe nessa noite, meus irmãos. Nessa manhã, né? Ainda não é noite, tá? Eu queria pedir aos irmãos ficarem em pé, tá bom? E a gente vai fazer uma oração, mas depois a gente vai ler uma passagem que se encontra em Abacuque, capítulo 3, Abacuque capítulo 3, versículo 17 a 19, tá? Nós vamos fazer uma oração e depois nós vamos ler um texto de Abacuque, capítulo 3, verso 17 a 19, tá bom? Meus irmãos que estão também remotamente, abram lá em Abacuque nesse texto, 3, 17, 19. Vamos ficar em pé, estamos em pé, vamos fazer uma oração, meus irmãos, e agradecer a Deus por esse dia, pela sua graça, pela sua misericórdia. Senhor Deus, muito obrigado por esse momento que o Senhor nos concede, pelo privilégio de estarmos na tua casa, Senhor Deus, de ouvir a tua palavra, de sermos expostos a essas belas palavras de vida. Muito obrigado. Te suplicamos que o Senhor venha nos ajudar a entender as tuas verdades, que teu Espírito Santo venha edificar nossas vidas, Senhor Deus, retirando toda impureza, Senhor Deus, toda mentira, toda maldade, toda falsidade, tudo aquilo que não te agrada, Senhor Deus, que ainda há no nosso coração. O Senhor venha transformar, Senhor Deus. Tem misericórdia de nós, nos ajuda, Senhor Deus, nessa manhã. Fala nos nossos corações com a tua palavra e abençoa teu povo, a tua igreja espalhada por toda a terra, Senhor Deus. Abençoa os missionários, abençoa os pastores que estão expondo a tua palavra. Por favor, Senhor Deus, e também nos abençoa nessa manhã a cantar, entoar louvores ao teu nome. E de todo o nosso coração expressar aquilo que nós cremos diante da tua congregação. Por favor, Senhor Deus, suplicamos a tua graça, o teu amor e o teu cuidado. Tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Ainda em pé, meus irmãos, vamos ler o texto de Abacuque 3, 17 a 19. Eu vou começar, meus irmãos, leiam comigo também. Ainda que a figueira não floresça. Vamos começar? Todo mundo já achou? Vamos achar então? Abacuque 3, 17 a 19. Vamos começar? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta,
e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Até aqui. Ao mestre do canto para instrumento de cordas. Meus irmãos, podem sentar. Eu escrevi um breve comentário aqui desse texto. O contexto, possivelmente, dessa lamentação ou dessa oração de Abacuque, é o contexto pré-cativeiro da Babilônia. É onde o povo realmente tem cometido muitos erros diante do Senhor, muitos pecados diante do seu Salvador. O povo do norte já tinha se rebelado já, muitos reis que faziam a iniquidade. Aí esse contexto aqui possivelmente seja do rei Joaquim, o jovem Joaquim, também que faz maldade dentro do povo de Judá, dentro do reino de Judá. E Deus anuncia o cativeiro desse povo, mas a gente observa aqui no contexto que o povo não se arrepende. E Deus realmente vem e leva cativo todo esse povo. Né? E Abacuque fala nesse contexto aqui. Abacuque chama o povo a atenção para o arrependimento. Só que simplesmente o povo não se arrepende. E o povo é levado para o cativeiro. Mas eu queria fazer um comentário sobre essas frases de Abacuque, sobre diante dessas tribulações e diante dessa dificuldade que ele está passando, ele faz uma oração esplendorosa. Ele faz uma oração conhecida praticamente por todo o povo cristão, uma oração de ânimo, uma oração de esperança e umas palavras de confiança também. Ele diz assim: ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja mantimento. Esse é o contexto da época dele, um contexto também rural. E ele fala que o que sustentava eles, ainda que não aconteça nada de bom, todavia ele se alegra no Senhor. É o mesmo contexto, talvez, que a gente esteja passando em algum sentido. Né? Muitas vezes nada dá certo, muitas vezes a gente passa por dificuldades, a gente sente necessidade de algo, a gente passa por lutas, tribulações, a gente é colocado de lado muitas vezes, passamos por doenças, igual o contexto que a gente está passando, e Abacuque vê justamente essa mesma coisa aqui. O povo passando por dificuldade, por luta, e ele fala assim: todavia eu me alegro no Senhor. É fácil? Não é fácil. É difícil. Mas para o povo crente, essa é a instrução que ele dá. Nem toda vez nós vamos nos alegrar. Nem toda vez nós vamos estar felizes, exultantes. Mas é recomendação para o povo de Deus. Todavia, eu me alegro no Senhor. E ele fala mais para nós: o Senhor é a minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza. Em meias dificuldades, qual é a nossa salvação? O Senhor. Eleva meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor é a minha fortaleza. O Senhor é o meu castelo forte, a minha cidadela, o meu rochedo, em quem eu posso segurar e me sustentar em todas as dificuldades. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Nesse momento nós vamos louvar o nome do Senhor, entoar cantos ao Senhor, dizendo que Ele é o nosso Deus, o amor da nossa vida. E eu peço mais uma vez que os irmãos fiquem em pé, para a gente louvar ao Senhor com o hino Vem, esta é a hora da adoração.
Deus dê graça para ouvir a voz do Senhor e sossegar. Aquietai o nosso coração e saber que Ele é Deus. Aquietai e saber que eu sou Deus. Meus irmãos, eu peço mais uma vez que os irmãos fiquem em pé, aqueles que puderem. A gente vai continuar louvando o nome do Senhor e dizer que, em meio também das dificuldades, nós temos paz no Senhor. Essa paz que eu sinto em minha alma. Esta paz
continuar louvando o nome do Senhor, antes de a gente cantar esse próximo louvor, queria pedir para o nosso querido irmão João nos levar a Deus em oração, agradecendo por esse dia e suplicando que Ele continue nos abençoando. Senhor Deus, Pai, agradecidos estamos a Deus, porque nós estamos louvores a Teu nome. Agradecidos estamos a Deus porque estamos na Tua casa, porque o Senhor nos concedeu mais uma vez, Senhor, fazer parte deste culto. Agradecidos estamos, Senhor, pelo dia, pelo ar que respiramos, por esse momento, Senhor, em comunhão com os irmãos. Que o Senhor possa nos abençoar durante todo esse culto, nos ajudando, a Deus, a ouvir a Tua palavra, a escutar o que o Senhor tem para nos falar, Senhor, por intermédio do pastor. Também, ó Deus, ser com aqueles, ó Deus, que por alguma circunstância, ó Deus, está passando por algum problema, mas o Senhor conhece. Por isso, toma apenas essas pessoas em Tuas mãos. Nós sabemos que nós estamos vivendo momentos difíceis. Só o Senhor Deus sabe a dificuldade que nós estamos passando. Mas nós sabemos que o Senhor é Deus dos deuses. O Senhor é capaz de nos conduzir, Senhor, para uma vida melhor. Por isso, nós entregamos nossas vidas nas Tuas mãos. Vem nos abençoar, vem nos proteger. Em nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, ainda em pé, vamos cantar aqui. Nada nos separará dos laços do Teu grande amor.
a vida aos corações, mortos nos nossos delitos e pecados, como um vale de ossos secos, mas Ele nos deu vida em Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, podem sentar. Vamos finalizar esse período de louvor nessa manhã, dizendo que é muito bom e agradável estarmos unidos dos irmãos. Ó, quão bom e agradável é viver unidos dos irmãos. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos fazer uma oração, agradecendo por esse momento e suplicando a graça do Senhor Deus para a vida do pregador, o pastor Ciro, nessa manhã. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, Senhor Deus, é bom entoar louvores ao Teu nome, Senhor Deus. Obrigado porque o Senhor nos dá a esperança de um dia também entoarmos louvores com o Senhor lá no céu. Lá no céu, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, pela maravilha da salvação, pela obra salvadora que o Senhor fez na nossa vida. E obrigado também, Senhor Deus, porque essa palavra que dá vida, ela continua sendo proclamada, Senhor Deus. E nessa manhã,
Suplicamos, Senhor, Deus, que o Senhor venha abençoar a vida do pastor Ciro, que o Senhor venha usar o teu servo maravilhosamente para falar ao teu povo, e que a tua palavra venha converter vidas e salvar pecadores e edificar a tua igreja. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pastor Ciro. Bom dia, irmãos amados. Que alegria poder vê-los aqui. Que a graça e a paz de Cristo reine no coração de cada irmão e irmã aqui presente. Amém. Que alegria poder cantar essas verdades que emanam da palavra de Deus. Os louvores são para isso, para aquecer o nosso coração, para ouvir a palavra pregada. Que alegria poder cantar a palavra de Deus junto com vocês. Irmãos amados, nós estamos pela parte da manhã fazendo a exposição do livro de Gênesis. Nós chegamos na metade deste livro e encontramos a dobradiça entre a história do patriarca Abraão e do patriarca Isaque. Esse período se inicia no capítulo de número 23 e segue até o capítulo de número 25. E nós temos estudado, então, que o Senhor, Ele está operando pela instrumentalização agora dos patriarcas, da família dos patriarcas, para, irmãos, concluir aquilo que nós vamos chamar de história da redenção. Nós estudamos desde o princípio de Gênesis, vimos então que Deus, Ele criou todas as coisas, criou o ser humano para espalhar a sua imagem, né, crescer e multiplicar, e para que o nome de Deus ele fosse proclamado em toda a terra e adorado neste mundo. Mas nós vimos então que os seres humanos caíram em Adão e Eva, nossos pais, todos já nascemos em pecado, todos já nascemos idólatras, né, colocamos as mãos contra as coisas de Deus, e foi por isso que Deus teve que mandar um dilúvio, para acabar com aquela geração perversa e corrupta que havia sido tão violentamente, de maneira injusta, né, vivido aqui na face da terra. E o Senhor então resolve, Yahvé Elohim, resolve então escolher um patriarca, uma pessoa pela qual ele abençoaria todas as famílias da terra. Este é Abraão. Ele chama ele de Ur dos Caldeus, faz um chamado, converte seu coração, e ele vai dizer: por ti abençoarei todas as famílias da terra. Se você está aqui hoje, é por causa do cumprimento da promessa de Deus a Abraão. E nós estamos vendo essa história. Deus está, então, mostrando os primórdios, as origens, né, dessa salvação, que vai, então, irmão, se estender a todas as nações através da linhagem de Abraão. E nós vamos agora, né, estamos vendo a história de Isaque, né, e Isaque ele vai ter 2 filhos. Né, e nós percebemos, então, esse é o contexto que nós vamos tratar hoje. Verso de número 27 ao verso de número 34, o contexto é o nascimento dos gêmeos Esaú e Jacó. Deus fez, né, uma promessa que deles surgiriam 2 grandes nações. Todos nós sabemos que de Esaú surgiu os edomitas e de Jacó os israelitas. Mas Raquel não podia conceber,
E percebemos então que Isaac, né, ele vai fazer uma oração, verso de número 21. E quanto tempo durou essa oração de Isaac? 20 anos. Como nós percebemos, o verso 26 vai dizer isso. Durante 20 anos ele orou. E foi quando então Rebeca concebeu, deu à luz, né, cumprindo então, irmãos, a promessa de Deus de que do filho de Abraão continuaria a linhagem messiânica. Né? Esta promessa estava ameaçada. Por quê? Porque Rebeca era estéril. Nós percebemos isso. E nós aprendemos que aqui é uma verdade teológica. Todas as mulheres da descendência messiânica, elas eram estéreis. Então, os filhos que nasceram, eles sempre nasceram de uma maneira sobrenatural. Isso para nos mostrar que há uma descendência natural e há uma descendência sobrenatural. Se você está aqui hoje, você é chamado em Isaac. Você é um filho sobrenatural na fé de Abraão. Isso está registrado pelo apóstolo Paulo em Romanos, capítulo de número 9, Gálatas, capítulo de número 3. Nós somos hoje filhos na fé de Abraão. Então nós estamos, irmãos, percorrendo essa história, né? Isaac vai ter 2 filhos, Jacó, nós sabemos que Jacó vai ter 12 filhos. Nós vamos perceber então que aí surge a nação de Israel, né? Eles vão entrar na terra prometida. Davi vai ser escolhido rei, e da linhagem de Davi vai nascer então o Messias prometido, o Senhor Jesus Cristo. Né? E se você está aqui hoje, é por causa do cumprimento desta promessa. Todos nós que estamos aqui, é porque Deus está cumprindo até os dias de hoje, de abençoar todas as famílias da terra, através da bênção de Abraão. Muito bem. Qual é o objetivo, então, desse texto aqui? Nós vamos ler hoje, né, vamos começar uma nova sessão que continua, irmãos, descrevendo a história desses meninos de Esaú e de Jacó, que vai do verso 27 a 34. E qual é o objetivo de Moisés ao escrever essa história? Bom, eu quero que você registre isso aí, anote para você não esquecer, por favor. Qual é o objetivo? O objetivo de Moisés não é mostrar aqui, irmãos, simplesmente a briga de um irmão mais velho com o mais novo pela primogenitura. Nós, quando lemos essa história, achamos, né, que aqui Jacó ele é muito esperto e Esaú é muito tolo. E nós vemos então que Jacó ele compra a primogenitura de Esaú por um prato de lentilhas. Mas, irmãos, nós não devemos olhar simplesmente a história em si. Nós devemos, irmãos, olhar com esse contexto geral. Moisés está mostrando aqui que Deus estava cumprindo aquilo que ele prometeu em Gênesis 25, 23. O que Deus prometeu a Rebeca? Respondeu-lhe o Senhor, verso 23, 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que outro, o mais velho servirá o mais moço. Esse é o contexto desta passagem. A finalidade de Moisés, ao mostrar aos judeus a compra da primogenitura de Jacó, é nos mostrar que Jacó, irmãos, estava interessado em ser aquele que legaria legitimamente a bênção da linhagem messiânica. Essa bênção seria para o primogênito, deveria ser para Esaú. De onde deveria, irmãos, nascer o povo de Deus, de onde deveria descender o Messias? Dos edomitas, de Edom. Todavia, o Senhor estava cumprindo aqui a promessa. Ele rejeita o mais velho. E nós vamos ver isso, irmãos, durante todo o livro de Gênesis. Deus rejeitando o primogênito. Deus rejeita Ismael, fica com Isaac. Deus rejeita Esaú, fica com Jacó. Deus rejeita Rúben, fica com José. O mais novo ficando no lugar do mais velho.
E nós vamos perceber que essa verdade teológica, ela está sendo exposta para a gente aqui, para nos mostrar, meus amados irmãos, que não é o mais velho, que não é o primogênito, mas é aquele que Deus escolhe pela sua graça para dar continuidade à linhagem messiânica. Então você tem que entender isso aqui. Você não pode ler esse texto sem você compreender isso aqui claramente. O que é o direito de primogenitura. Você não pode e não vai entender isso se você não entender essa importância. E que Jacó, ele lutou para ser o primogênito. Porque ao primogênito cabia as bênçãos, irmãos, e a herança do pai. Olhem comigo, por favor, Gênesis, capítulo de número 49. Percebam isso. Olha o que vai dizer aí. Essa era a tradição da cultura judaica, da cultura do Antigo Oriente. E nós vamos perceber isso, irmãos, quando Jacó, ele profere as bênçãos para os seus filhos. Olha o que ele vai dizer aí de Rúben, o seu filho. Vamos ler todos juntos? Diz assim. Eu vou ler, por favor, verso 1 a 3. Diz assim. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filho de Jacó, ouvi a Israel, vosso pai. Rúben, tu és o meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Percebam que esse é o mais velho. O que era o primogênito? O primogênito era aquele que era a primícia do vigor do pai. É o filho mais velho, é impetuoso em força, em vigor. Ele vai dizer aqui, Abraão, as primícias do meu vigor. Ele vai dizer, mas, verso de número 4, ele vai finalizar dizendo, impetuoso como a águia, não serás o mais excelente. Por quê? Porque subistes ao leito de teu pai e o profanaste, subistes à minha cama. Rúben, o mais velho de Jacó, como todos sabemos, cometeu a loucura de tomar a concubina do seu pai, né, e ter relações físicas com ela. Por isso, ele deixou de herdar a herança, de ser aquele que herdaria a bênção do Senhor. Foi para quem? Para José. Perceba que isso acontece com o filho mais velho de Jacó também. Eu quero então que você perceba, a minha ênfase aqui é mostrar, irmãos, quem é o primogênito. O primogênito é aquele que é a força, né, do vigor do pai. É o filho mais velho. E você vai perceber então na lei, por favor, abra comigo, Deuteronômio 21, que o primogênito, ele é aquele que vai herdar a maior parte da herança. É um direito do primogênito. Deuteronômio, capítulo de número 21. Verso de número 17, diz assim a palavra do Senhor. Mas ao filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada a porção de tudo quanto possuir, porquanto aquele que é o primogênito do seu vigor, o direito da primogenitura é dele. Vamos ler? Eu vou ler aqui o texto todo, irmãos, por favor, verso 15. Se um homem tiver duas mulheres, uma a quem ama e a outra a quem aborrece, e uma e outra lhe derem filhos, o primogênito for da aborrecida, no dia em que fizer herdar os seus filhos aquilo que possuir, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, preferindo ao filho da aborrecida, que é o primogênito. Mas ao filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, que é o primeiro, é a força do vigor dele, dando-lhe dobrada porção de tudo que possuir. Percebam, então, aqui, irmãos, que o direito de primogenitura, ele, irmãos, legitima uma parte maior para o filho mais velho. Por que eu estou dizendo isso aqui para vocês? Para que vocês entendam que ali, na cultura do Antigo Oriente, o filho mais velho é aquele que recebe uma dobrada porção da herança, porque, irmãos, ele é aquele que administra os bens do pai, ele é aquele,
né, que faz as vezes do pai quando o pai não se encontra. Você vai ver isso aqui no caso já de Labão. Ele vai tomar as vezes do pai, permitindo que Rebeca venha se casar, né, com Isaac. É o filho mais velho quem faz isso, que administra. Todos nós estamos lembrados, né, da parábola do filho pródigo, onde o filho mais velho é aquele que permanece em casa, cuidando das coisas do pai, e o filho mais novo vai e estraga tudo. Então, o filho mais velho, ele é aquele que tem maior reconhecimento. Nós temos que entender isso para entender o que está acontecendo aqui. O porquê Jacó queria tanto a primogenitura. Percebam, há, irmãos, aqui uma bênção, há aqui uma herança. E Jacó, ele queria ser o primeiro. Por quê? Porque ele herdaria a graça de Deus de ser aquele que traria sobre ele a linhagem messiânica. A promessa de que o Messias viria dele. Isso aqui era falado por Abraão, por Isaac, aos seus filhos. Eles entendiam isso claramente. E nós vamos então, por fim, ver aqui, né, que Moisés tinha o objetivo de nos mostrar isto, né, a legitimidade da primogenitura sendo dada a Jacó, né, que essa linhagem agora messiânica vem de Jacó, e mostrar a linhagem então que vem amaldiçoada, né, de Edom, dos edomitas, que serão inimigos para sempre do seu irmão Jacó, dos israelitas. Muito bem, irmãos, explicado isso, vamos entrar no texto? Quero que você olhe comigo, eu vou explicar o texto, e o Senhor então aprovere e nos dá graça. Nós vamos tentar aqui extrair algumas lições práticas desse texto para a nossa vida hoje. Tá bom? Vamos então olhar, eu dividi aqui o texto em 3 partes. Em primeiro lugar, nós vamos ver aí os perfis diferentes dos filhos de Isaac. Eles tinham os perfis diferentes, nós vamos perceber isso claramente. Esaú, né, e Jacó eram completamente diferentes. Apesar de serem gêmeos, eram diferentes em tudo. Nós vamos ver isso. A explicação do texto vai nos mostrar isso. Em segundo lugar, nós vamos ver aqui uma predileção diferente pelos pais. Eu quero que você perceba isso. Isaac vai amar mais um e Rebeca vai amar mais outro. E nós vamos então ver essa predileção aqui nesse texto diferente. Anote isso para você não esquecer. Terceiro lugar, nós vamos ver aí, irmãos, uma visão, né, da primogenitura diferente. Para finalizar, nós vamos ver então Esaú vendendo o seu direito de primogenitura e comendo, bebendo, saindo, indo embora e desprezando aquilo que Deus havia dado a ele por direito de nascimento. Vamos olhar o texto? Diz assim então, irmãos, o texto. Capítulo 25, verso de número 27. Diz assim a palavra do Senhor. Cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Moisés, então, vai iniciar o texto aqui nos mostrando que esses meninos, eles eram diferentes em tudo, no biotipo e também nas suas vocações, né? Apesar de serem gêmeos. Em primeiro lugar, nós vamos ver aqui Esaú. Esaú, irmãos, diz o texto, ele saiu, isso quer dizer que ele nasceu, né? Essa expressão saiu é um termo técnico aqui para expressar, irmãos, o seu nascimento e a sua vocação. Como ele saiu? Como ele nasceu? Ele nasceu um perito caçador. Desde cedo juntou conhecimento sobre a caça, era um homem guerreiro, um homem que detinha técnicas para pegar animais de todos os tipos, né, de uma forma exímia. Por ser um homem do campo, esse homem também, ele era um homem rude, né? Ele era um homem de afeições e decisões impensadas. Você vai perceber isso aqui no texto. Você vai ver que um homem do campo, né, um homem que não reflete muito, é um homem duro nas suas afeições, nas suas decisões. Né? É aquele que disse, pau é pau, pedra é pedra.
né, e ele disse, eu vendo o meu direito, de que me serve, né, direito de primogenitura se eu estou morrendo? Me dá a comida, eu prefiro a comida. E aí você vai perceber que esse homem, durante a sua vida, ele toma decisões, né, pelo instinto carnal. Esse homem, você vai perceber isso no capítulo de número 28, né, ele vai tomar mulheres das filhas cananeias, reprovado pelo seu pai e pela sua mãe. Mas ele não está nem aí para a questão da fé. Ele quer se relacionar fisicamente. E ele vai tomar, não é só uma, não, é duas mulheres. E depois, para trazer mais problema, né, para os seus pais, ele vai tomar mais mulheres e vai se casar também com uma, né, descendente de Ismael. Então esse homem vai fazer isso porque ele segue os seus instintos carnais. É um homem rude, duro, instintivo, né? Ele também, irmãos, é um homem prendado. Esse homem aqui é o primeiro masterchef da família da aliança. Diz que ele fazia um suculento cozinhado, de lamber os beiços. O pai amava o seu tempero, né? O pai ansiava pela caça de Jacó, ou de Esaú. Era um homem que sabia cozinhar, fazia um churrasco, uma picanha com gordura. Olha, rapaz, esse homem era excelente. Então, esse foi Esaú. Um homem excelente profissional, capaz, né, um guerreiro, um homem lutador, um homem da mata, do campo, né, um homem prendado. Esse é Esaú. E o texto vai dizer isso. E nós vamos ver aqui a diferença clara, irmãos. Perceba aqui a diferença clara entre Esaú e Jacó. Diz assim: Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Essa expressão pacato quer dizer, irmãos, que ele não era um homem guerreiro. Ele era um homem que habitava em tendas, era um homem que tinha uma vida tranquila. Ele não era do temperamento do seu irmão, aguerrido, guerreiro, para lutar com animais, caçar. Não. Jacó, ele habitava em tendas. Jacó, ele foi um homem, né, que tinha um espírito pacífico e ele foi um pastor. Esse homem, desde cedo, pastoreava e cuidava dos rebanhos do seu pai. Enquanto um caçava, o outro cuidava dos rebanhos do pai. Jacó fez isso. Porque ele habitava em tendas, né, ele morava em tendas, diferente do seu irmão, né, que ia caçar e ficava, né, debaixo do céu. Esse homem teve mais tempo, então, né, para poder aprender as coisas naturais de uma vida em casa. Esse homem também sabia cozinhar, você vai ver isso. Ele faz aqui, né, uma sopa de lentilhas. Né, Jacó era um homem tranquilo. Ele conhecia a vida pastoril, né, da Palestina, cuidava dos rebanhos do seu pai. Né, ele tinha também os seus ofícios e os seus cuidados em casa, ajudando mais próximo no lar. Isso aqui quer dizer, irmãos, também que Jacó, né, não era efeminado, né? Não quer dizer nada disso aqui, né? Não vamos pensar que é uma pessoa, um homem que vive em casa, né? Não, era macho. Esse homem aqui ele vai casar, ele vai gerar 12 filhos, vai ter 4 mulheres, era homem, né? Não era meio termo, não. Jacó era homem. É só porque ele habitava em casa, tem as más línguas que ficam falando essas coisas. Não. Jacó era macho, homem. Né? Só porque habitava em tendas, não. Então esse homem era um homem, né, também dedicado, né, à vida familiar. E aqui então nós temos essa descrição e nós vamos concluir, né, que Deus, pela sua graça, está mostrando aqui, irmãos, as vocações, né, pelas quais esses homens vão seguir. Um vai ser exímio profissional da caça. Outro vai ser exímio profissional, né, conforme aquela cultura agrária. Ele vai pastorear, ele vai ser pastor de rebanhos,
vai cuidar da casa, de filhos. Esse é Jacó. E Deus então está direcionando aqui cada um nas suas vocações. Percebam isso claramente. E o texto prossegue. E nós vamos ver aqui o drama desta família. Qual foi o drama da família de Isaac? Toda família tem um drama. E esse drama, irmãos, começou aqui com a predileção dos pais pelos filhos. Vamos olhar? Diz assim o texto, verso 28. Vamos ler? Isaac amava a Esaú porque saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Perceba, em primeiro lugar, então, que Isaac, o pai, amava o mais velho. O texto bíblico vai dar a razão aqui pela qual ele amava, tinha predileção por Esaú. Qual é, irmãos, aqui a razão que a Bíblia dá? Vai dizer que ele saboreava de sua caça. Esaú tinha um tempero tão gostoso e isso trouxe afinidade com o seu pai. Isaac amava comer da comida do filho mais velho. Primeiro, ele era o filho mais velho. Segundo, ele tinha um bom tempero. Terceiro, irmãos, vai dizer aqui no capítulo de número 27, se você olhar, ele amava o cheiro do campo que o seu filho Esaú tinha. Ele amava cheirar Esaú. Esaú vinha do campo, da caça, e ele trazia isso nos seus pelos. Ele era um homem peludo. E Esaú, ele era amado pelo pai, porque ele amava o cheiro do campo. Você vai perceber isso aí. Vamos ver aqui, por favor, capítulo de número 27. Diz assim, irmãos, verso de número 21. Então disse Isaac a Jacó: chega-te aqui para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. Jacó chegou-se a Isaac, seu pai, e o apalpou e disse: a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos, com efeito, estavam peludas, como as de seu irmão Esaú, e o abençoou. E lhe disse: és meu filho Esaú mesmo? E ele respondeu: eu sou. Então disse: chega isso para perto de mim, para que eu coma da sua caça, meu filho, para que eu te abençoe. Chegou e ele comeu, trouxe-lhe também o vinho e ele bebeu. Então disse-lhe Isaac, seu pai: chega-te, dá-me um beijo, meu filho. Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Esse pai amava esse filho mais velho. Esse pai amava dar beijo, cheirar esse filho mais velho. Irmãos, você que tem um filho, que ele é grande, beija o seu filho, cheira o seu filho. Isaac, ele amava cheirar seu filho, o cheiro do campo, hipnotizava o pai. E esse pai beijava esse filho, cheirava esse filho, era o filho amado. Perceba o amor que esse pai tinha por esse filho mais velho. Que coisa interessante, né? Tem pai que não quer beijar o filho, e o filho não quer beijar o pai, tem vergonha. Perceba aqui que o pai, aqui, desde a antiga aliança, amava a tal ponto de cheirar e de beijar, disse assim: meu filho, me beija. Que coisa bonita, né? Então, esse era o amor. Percebam a ligação que Isaac tinha com Esaú. Era muito íntima. Ele amava a Esaú. Tinha predileção por ele, porque ele era o filho mais velho. Ele era especial, ele era o vigor da sua força. E vai dizer aqui o texto, meus amados irmãos, em segundo lugar, que Rebeca, ela amava a Jacó. Por que Rebeca amava a Jacó? O texto não vai esclarecer aqui, mas fato é que Jacó ele passava mais tempo nas tendas e possivelmente passava mais tempo conversando, dialogando, estreitando laços com sua mãe. Ora, qual é a mãe que não gosta de que um filho venha, se sente com ela, come da sua comida, saia do trabalho todas as 5 horas, passe na casa da mãe para ver como está. Qual é a mãe que não gosta disso?
né, de ser amparada, cuidada, né, pelo filho, pela filha, Rebeca gostava. Esaú era mais distante, vivia caçando, né, ia embora, não dava nem satisfação. Jacó não. Jacó passava na tenda da mãe, dizia: oi mãe, benção mãe, como a senhora está? O que é que a senhora fez hoje aí? Tem um cafezinho aí quentinho para gente? Bora tomar, né? E batia papo com a mãe. E nós vamos ver aqui, irmãos amados, então, que essa mulher, ela se afeiçoou, ela tinha mais amor ao mais moço. Possivelmente também porque ela sabia que a profecia de Gênesis, capítulo de número 25, verso 23, recairia sobre Jacó. Possivelmente essa mulher, então, teve predileção, né, pelo seu filho, Jacó, porque ela sabia que dele viria a descendência messiânica. Era sobre o mais novo. Quem sabe essa mulher, então, amou mais a Jacó, porque sabia que a bênção recairia sobre a vida dele. São possibilidades, nós não sabemos. Mas nós podemos aqui conjecturar porque Rebeca amava mais Jacó. Irmãos, o texto prossegue. E ele continua. E vai nos mostrar aqui a terceira diferença. A primeira diferença qual era? Esses meninos tinham perfis diferentes. Segundo lugar, os pais tinham predileção diferente. Para finalizar, irmãos, nós vamos ver aqui que esses irmãos, eles tinham uma visão da primogenitura diferente. Vamos ler o texto? A maior parte do texto agora, verso 29 a 34, vai tratar disso. Vamos ler todos juntos? Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmurecido, veio do campo Esaú. Ele disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamasse Edom. Disse-lhe Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. E ele respondeu: estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu. Levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Moisés vai registrar aqui primeiro, irmãos, o pedido de Esaú. Qual foi o pedido de Esaú? Dá-me de comer. A expressão aqui, esmorecido, significa, irmãos, sem força. Estava esvaindo de Esaú o seu fôlego de vida. Talvez ele tenha passado muito tempo na mata, caçando, não encontrou nada, né? Estava com fome e com sede, e esse homem vai dizer aqui: me deixes comer. Ele está suplicando, por favor. A expressão aqui, irmãos, é de uma expressão de angústia de alma. Ele disse: se eu não comer, eu vou morrer, eu estou pronto a morrer. E a expressão aqui, deixe-me comer, literalmente é: me deixe devorar. Eu quero devorar essa tua comida. Se você não me der, eu vou devorar. Esaú, ele estava quase para morrer. E ele faz um pedido desesperado. E aí então nós vamos ver aqui em segundo lugar o pedido de Jacó. Primeiro o pedido de Esaú, pedido de Jacó. Então se Esaú faz um pedido, então Jacó estava preparado, ele estava esperando esse momento, ele ansiava por ser o primogênito e por herdar as bênçãos de Deus, ele vai fazer um pedido. Qual é o pedido? Dá-me, então, o teu direito de primogenitura. Vende-me. Ele diz: eu compro. Eu quero a herança em dobro. Jacó está dizendo: eu quero ser aquele sobre o qual Deus vai abençoar de vir a linhagem messiânica. Eu quero que se cumpra a palavra de Deus em mim. Nós vamos perceber, meus amados irmãos, que esse homem é um homem que está consciente da sua posição diante de Deus. Se ele não recebe o direito de primogenitura, ele não receberia a bênção de Deus. Jacó, irmãos, ele luta aqui com seu irmão pelo direito de primogenitura. Ele está aqui lutando.
Esse homem vai mostrar durante toda a sua vida essa luta pelas coisas de Deus. Você tem que se aperceber disso. Todos nós estamos lembrados de Gênesis, irmãos, mais para frente um pouquinho, quando Jacó está voltando, que ele luta com o anjo de Deus no vale de Jaboque. Por que Jacó luta com o anjo no vale de Jaboque? No vale de Jaboque? Para ser abençoado. Esse homem, ele é um homem, irmãos, que ele faz de tudo. Ele é insistente pelas coisas de Deus. Ele não desiste se ele não receber a bênção de Deus. E ele vai lutar aqui com seu irmão. É uma luta verbal. Ele vai dizer então, jura-me. Me venda, me dê, eu quero. Você não quer? Eu quero. Nós vamos ver aqui que ele vai dizer, jura-me primeiro. Percebam que Jacó, ele quer que Esaú, ele faça a assinatura do contrato. O juramento é isso, é um voto. Você está me dando, é a sua palavra. E palavra de homem não volta atrás. Jura-me primeiro, ele vai dizer. E Esaú, então, de forma impensada, abrupta, como era do seu temperamento, dura, rude, ele vai dizer, qual é o benefício que eu tenho, né, de ser o primogênito? Nenhum, se eu morrer. Se eu morrer, eu não tenho herança. Então, toma, fica contigo. Essa foi a postura de Esaú. Uma postura, irmãos, primeiro, de desprezo. Enquanto um preza, o outro despreza. Enquanto um insiste em querer, o outro desiste. Segundo lugar, essa postura de Esaú mostra indiferença. Percebam aqui que o texto vai concluir dizendo, ele comeu, bebeu, levantou e foi embora. Aqui, irmãos, Moisés quer nos mostrar aqui o ritmo pelo qual Esaú desistiu do seu direito de primogenitura. Verso de número 34. Irmãos, diz assim, deu, pois, Jacó a Esaú pão, vamos ler, e o cozinhado de lentilhas. Vamos ler então o que é que diz? Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu, foi embora. Como se nada tivesse acontecido. Aqui Moisés está mostrando o ritmo pelo qual as coisas aconteceram. Foi uma coisa assim, papo! Eu quero, eu não quero mais, toma, eu como, bebo, saio, vou embora, tchau. Não quero isso, fica com isso. Moisés está mostrando esse ritmo do texto para que nós percebamos o desprezo e a indiferença de Esaú para com as coisas de Deus. Concluindo, então, meus amados irmãos, nós vamos ver aqui Moisés mostrando para o povo judeu a legitimidade que Jacó, o pai, o patriarca de Israel, então, recebeu ao comprar a primogenitura de Esaú. Agora, a linhagem messiânica não virá mais pelos edomitas, mas por Israel, pelos israelitas. Essa é a finalidade do texto e nos mostrar que a partir de agora, né, uma nova trajetória vai ser, irmãos, tomada, um novo rumo. Um povo vai ser mais forte, um povo vai ser mais abençoado, outro povo vai ser carnal, vai ser amaldiçoado e vai ser mais fraco. Um povo vai ser mais espiritual, vai ser o povo de Deus, o Israel de Deus. Não o Edom de Deus. E os edomitas, eles vão ser, irmãos, desprezados e vão cair na ira e na justiça de Deus. Esse é o texto que nós tivemos, irmãos, o prazer de estudar. E eu queria então finalizar nesta manhã fazendo algumas aplicações desse texto para a nossa vida. Primeira aplicação é uma aplicação teológica. E eu quero que você leve isso no seu coração. Abra comigo, por favor, irmãos,
para Romanos, capítulo de número 9, verso 11. A primeira aplicação que eu quero que você veja aqui é uma aplicação soteriológica. E eu queria que você aprendesse com esse texto que o cumprimento da vontade de Deus não anula a responsabilidade humana. Por favor, anote isso. A primeira aplicação, o que esse texto nos ensina? Que o cumprimento da vontade divina não anula a responsabilidade humana. Irmãos, durante todo o texto, você vai ver aqui que ninguém colocou uma arma na cabeça de Esaú e diz: entrega o teu direito de primogenitura. Um dos grandes problemas com o calvinismo é esse. Que a soberania de Deus, a crença na soberania de Deus faz das pessoas robôs. Essa é uma das grandes acusações contra o calvinismo. De que Deus, se Deus é soberano, e Ele dirige todas as coisas, governa todas as coisas, decreta todas as coisas, então isso anula as ações humanas. O apóstolo Paulo, interpretando Gênesis 25, ele vai dizer o seguinte, vamos ler? Diz assim, verso de número 6, para que vocês entendam. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, olha só, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, Romanos 9, 7. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei a Sara e terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos, não tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Percebam que a nossa salvação, a nossa eleição, irmãos, ela está antes do nosso nascimento. E percebam que nós somos salvos não por causa dos nossos méritos, mas por causa do amor de Deus. Não é porque você é o primogênito, não é porque você é o mais viçoso, o mais forte, não. É por aquele que Deus chama, aquele que Deus ama. Eu amei a Jacó e aborreci Esaú. É predestinação de Deus. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês, irmãos, é que isso não anula as ações, as decisões humanas. Percebo aqui que durante todo o texto de Gênesis, Esaú foi quem pediu, Esaú foi quem deu, Esaú foi quem escolheu, Esaú foi que teve uma visão diferente da primogenitura. Foi Esaú quem escolheu fazer isso. Em nenhum momento nós vemos aqui, irmãos, alguém colocando a arma na cabeça de Esaú e dizendo: cede, entrega. Não. Percebam que, irmãos, a história humana, ela é como um trilho de trem. De um lado está os decretos divinos, a soberania de Deus, e do outro lado, irmãos, as ações, as escolhas humanas. Elas andam concomitantemente. Deus, Ele determina, Ele, irmãos, controla a história da humanidade. Mas Ele, irmãos, não faz isso anular as suas ações, as suas decisões, o seu comportamento. Mas todas as coisas, elas andam para o cumprimento da soberania, do decreto e da vontade de Deus, para a salvação, para a eleição das pessoas. É Deus quem nos encaminha. Na medida que nós temos responsabilidade de ouvir o Evangelho, de entregar o nosso coração a Cristo, de nos arrepender e de nos ajoelhar diante da soberania desse Rei,
e governa todas as coisas para a sua glória. Irmãos, isso nós não podemos explicar direito. É algo sobrenatural, que só entende aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Você tem que entender isso. Os decretos de Deus não anulam as suas decisões e a sua responsabilidade. O cumprimento das promessas de Deus não anula a responsabilidade humana. Entenda isso claramente. Você não é um robô. Apesar de que você está sendo guiado pela mão de Deus e pela graça de Deus a obedecê-lo, a ouvi-lo, por causa do poder da atuação do Espírito Santo na sua vida. E todas as coisas vão concorrer para o final, para o ápice glorioso da volta de Cristo e a bênção de todos aqueles que serão eleitos. Então, o plano divino não anula sua personalidade humana. Entenda isso. Isso anda concomitantemente como um trilho de trem. Entenda isso. Esse texto vai nos ensinar isso. Eles viveram aquilo, e o apóstolo Paulo vai interpretar dizendo, olha, isso aqui mostra, Romanos capítulo de número 9, mostra a doutrina da eleição, da salvação. Aconteceu lá, foi responsabilidade deles, mas Deus estava atuando para o cumprimento da história da redenção. Segundo lugar, irmãos, de maneira muito prática agora, isso foi uma aplicação teológica, eu quero agora fazer uma aplicação prática aqui. E eu quero dizer para você sobre a vocação determinada dos filhos e das filhas da aliança. Eu quero dizer para você que pelo texto de Gênesis, capítulo de número 25, verso 27, nós vamos aprender que os nossos filhos, eles já nascem com uma vocação pré-determinada. Esaú saiu perito caçador. Jacó saiu homem pacato, pastor de ovelhas. Eu quero trazer isso aqui ao seu coração para acalmar você e que você tenha entendimento que Deus, pela sua graça, Ele é quem indica a profissão, é Ele quem indica a vocação de cada filho e filha da aliança. Eu sei que tem alguns pais que ficam temerosos de sempre indicar as melhores vocações, os melhores lugares para os seus filhos. Mas saibam de uma coisa, meus amados irmãos. Deus é quem determina a vocação de todo ser humano que nasce na face da terra. Todo ser humano. Nós temos uma vocação, nós nascemos com essa vocação. Uns saem peritos em ciências exatas, outros saem peritos em ciência biológica, outros saem peritos em ciências humanas, outros saem peritos em geofísica, astrofísica. Irmãos, Deus, Ele determina a nossa vocação desde o nosso nascimento. E isso vai sendo descoberto com o passar do tempo. Nossos filhos, eles vão ampliando e amadurecendo e descobrindo essas coisas. É aquilo que nós chamamos da descoberta da vocação. Nós fazemos prova para fazer essa descoberta. Então, eu queria mostrar para você biblicamente que Deus, irmãos, Ele aponta a vocação de cada ser humano. Claro que existem, segundo os nossos critérios, vocações melhores e vocações piores. Mas para Deus, irmãos, todas as vocações, elas são excelentíssimas. Na Idade Média, a Igreja Católica ela fez uma distinção entre vocação sagrada e vocação profana. Para a Igreja Romana, a vocação sagrada era aquela que você deixava tudo nessa vida, reis, rainhas deixavam seus tronos, tudo, para ir para o monastério e servir ao Senhor Deus. Essa era a vocação mais sagrada. Você quer dedicar seu filho para as coisas excelentes? Então, mande ele para o monastério. E muitos pais, então, mandavam seus filhos, suas filhas para serem padres, freiras.
né? Mas veio a reforma protestante. E os reformadores, irmãos, eles acabaram com isso e disseram não. Lutero escreveu sobre Beruf. Beruf em alemão é vocação. E Lutero disse que toda vocação é abençoada por Deus. E não tem vocação maior ou menor. Todas são excelentes. Por quê? Porque as vocações, as profissões é para o melhoramento da sociedade humana. Todas as vocações. Se nós não tivéssemos um sapateiro, você não estaria calçado hoje. Precisamos de pessoas que façam calçados. Precisamos de pessoas que façam perfume. Então, todas as vocações, elas são para benefício e desenvolvimento da sociedade humana. Portanto, meu amado irmão, minha irmã, se o seu filho escolher, né, uma profissão que você acha que não é boa, que a melhor é medicina, engenharia, né, direito, que são as 3 mais escolhidas. Se ele não escolher essa, né, você vai deserdar ele da herança. Irmãos, não é assim. Tenha calma. Deus, ele vai ampliando e vai mostrando. Um saiu perito caçador, outro saiu perito pastor. Deus vai indicando. E você então vai tareando o barco junto com seu filho e descobrindo a vocação. Nós sabemos de pessoas que são amarguradas, porque os pais forçaram tanto que a pessoa tivesse uma profissão que fosse aquela, que eles são infelizes. E que nem todo o dinheiro que eles ganham na profissão traz felicidade para a sua vida. A felicidade é você, de maneira ladeada, né, escolher uma boa profissão que também seja, né, faça parte da sua vocação. Da sua vocação. Eu estava estudando, eu fiz escola técnica, eu fiz tecnologia, né, eu ia me formar como técnico florestal. Eu estava estudando para isso, me formando, né, e Deus então me pegou, né, literalmente por uma trave, né, Deus fez uma trave cair em cima da minha cabeça, né, para que eu me despertasse, para saber que Ele não queria que eu cuidasse de árvores, mas cuidasse de ovelhas. Quando estava finalizando o meu curso, estava jogando bola, me pendurei na trave, e a trave então balançou e veio na minha cabeça. Eu não enxerguei. Caí no chão, tive convulsão, fui para o pronto-socorro, 14 de março, fiquei um bocado de dia lá, quase fico todo torto, engembrado, com sangue na cabeça, coagulada, né? E lá eu vi que a minha vida era um fiozinho bem tênue e que poderia romper. E eu fiz um compromisso com Deus, entreguei a minha vida a Ele, recebi o chamado do Senhor e hoje estou aqui, né, servindo as ovelhas do Senhor. Então, cada um tem o seu chamado. E Deus, quando às vezes a gente escolhe uma coisa, quer uma coisa, Deus então vai e nos direciona. Coloca uma trave no caminho. E então nos leva, né, para o lugar que Ele quer. Então, irmãos, apazigue o seu coração com relação à vocação, à sua vocação. Né? Não faça nada forçado, tá certo? E também, como pai, eu queria, ou mãe, né, você também tem o dever, né, de, como mais experiente, ajudar na descoberta da vocação do seu filho. Né? Tem filhos também amargurados porque os pais não ajudaram a escolher um bom curso. E fizeram um curso que não serve de nada, para nada, está engavetado, e a pessoa está aí, longe, fora do mercado de trabalho, porque os pais não orientaram o filho. Não foram aqueles que disseram, meu filho, por aí não. Eu conheci uma jovem, né, do interior, que estava fazendo engenharia ferroviária. Meu irmão, minha irmã, cadê o seu pai e a sua mãe? Para abrir os seus olhos e dizer, onde é que tem estrada de ferro aqui para você trabalhar? No interior.
Aí a moça disse, pastor, é porque tem lá para Marabá, lá para o Maranhão. De como é que uma moça vai trabalhar na linha de trem? Ou, né, longe da família assim, uma coisa bruta, dura. Então, Deus abriu o céu, você viu Abraão descendo com os anjos, é isso aí mesmo, então vai e faça. Né? Porque Deus lhe vocacionou para isso. Mas eu acho que não. Aí a moça, pastor, realmente eu já estou largando o curso, já estou fazendo direito. Aí disse, então melhorou. Você está aqui mais sensato, tem que ter o bom senso. Irmãos, os pais têm que ser o pêndulo do bom senso. Pela misericórdia. Estrada de ferro para uma moça. Então a gente tem que ter o pêndulo do bom senso. Aí a moça, então, olha só, pais que não orientam, que não tem nenhuma sensatez, o bom senso. Aí a própria moça disse, não, pastor, eu vou começar a fazer direito. A própria moça. Cadê os pais? Então perceba, irmãos, que você tem que dar essa orientação. É próprio ajudar nisso, né? Me desculpem me estender nisso. Eu queria falar isso. Você não vai ouvir isso nas novelas da Globo. Tem que ser na igreja. E a palavra de Deus aponta, biblicamente, cada um sai com uma vocação. Perceba isso. E oriente seus filhos sobre isso, por favor. Em terceiro lugar, eu queria dizer aqui para você, meus amados irmãos, vai soar estranho isso aqui que eu vou dizer para você, tá bom? Mas eu quero dizer, a predileção faz parte da experiência das famílias humanas. A predileção faz parte da experiência das famílias humanas. Nós vamos notar aqui no texto bíblico que Isaac e Rebeca amavam mais um do que a outro. E eu quero mostrar aqui para vocês, irmãos, que a predileção por filhos, ou a predileção de filhos por pais, faz parte da experiência humana. Desde os tempos remotos. Desde os tempos remotos. Abra comigo, por favor, Gênesis capítulo 25. Verso 25. Gênesis 25, verso 5. Por favor. Gênesis 25, verso 5. Diz assim: Abraão deu tudo o que possuía a Isaque. Porém, aos filhos das concubinas que tinha, deu ele presentes. E ainda em vida os separou de seu filho Isaque, enviando-os para a terra oriental. O que nós estamos vendo aqui? Um filho sendo mais predileto do que outro, e outros sendo, irmãos, posto de lado. Predileção. Abram comigo, por favor. Gênesis 25, 28. Vamos ler todos juntos? Isaque amava Esaú porque se saboreava de sua casa. Rebeca, porém, amava a Jacó. A Bíblia dá as razões para isso. Abram comigo, por favor. Gênesis capítulo 37, verso de número 3. Vamos ler todos juntos? Gênesis 37, 3. Diz assim: Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica talá de mangas compridas. Qual foi a razão pelas quais Jacó amava José? Porque era filho da sua velhice. A Bíblia dá as razões. Percebam, irmãos, que não há nenhum texto bíblico que condene a predileção na família. Você não vai encontrar. Mas o texto bíblico explica e dá razões pelas quais os pais, eles têm mais predileção de um filho do que por outro. E há filhos que têm mais predileção pelo pai do que por outro. Isso aqui não significa que os pais não amem os filhos. Isso aqui não significa, irmãos, que os pais não tenham um amor igual pelos filhos. Amor é uma coisa, predileção é outra. Nós temos que aprender isso claramente. Porque existem alguns filhos amargurados,
com os pais, porque o pai tinha mais predileção por um do que por outro. Percebam, irmãos, que desde cedo, da experiência humana, das famílias do Antigo Oriente, a afinidade, o relacionamento estreito faz com que os pais amem e tenham predileção mais por um filho do que por outro. Nós temos que entender que o relacionamento dos pais não é o relacionamento, irmãos, de Deus conosco. O amor de Deus por nós, ele é igual, Deus ama a todos em Cristo Jesus. Mas o amor, os sentimentos humanos, eles estão, irmãos, avariados. Primeiro, porque nós nascemos no estado de pecado. Seu pai, sua mãe, eles estão no estado de pecado, entenda isso, eles são pecadores. Por isso, o pêndulo moral, o pêndulo ético, pende mais para um lado do que para outro. Você tem que entender isso. E é por isso que existem essas predileções, por causa do estado de pecado que nós estamos. Todavia, nós devemos, claro, que amar nossos filhos, irmãos, de uma maneira, tentar fazer isso de uma maneira completa. Lá na minha casa, todo mundo sabe quem é o filho predileto. Não sou eu. E os pais, né, se disserem, olha, esse é o filho predileto, eles vão dizer, não, eu amo a todos. E lá na sua casa, você sabe quem é o predileto. Lá na sua casa, mesmo que o seu pai negue, ou a sua mãe, você sabe quem é o predileto. Né? Os pais dizem, não, eu amo a todos. O pai e a mãe, claro, ele vai dizer, não, eu amo a todos igual. Né? Eu tenho, né, o mesmo amor por todos. Me conte uma historinha, né, do Pinóquio, que é melhor. Não, irmãos, isso existe. É o normal da experiência humana. Isso é normal. Eu queria então que você não criasse raiz de amargura, né, discórdia na família, né, brigas e intrigas, né, com os pais, né, e filhos que apontam o dedo em riste e diz, né, o senhor é assim, sabe que o senhor ama mais ela do que eu sou amargurado, eu vou me enterrar e eu vou me jogar na cova logo, né, porque o senhor não me ama, e faz aquele drama. Irmãos, cresça, amadureça, pare com isso, viva a sua vida. Isso não vai tirar o seu pedaço, não vai fazer você mudar. Se levante, ande e viva a sua vida. Né? E você vai perceber que quando você for pai, você for mãe, vai acontecer isso, por causa das afinidades. E nós vamos então, de toda maneira, né, como pais e como filhos, tentar esconder isso, tentar equilibrar esse pêndulo, que pende às vezes para um do que para outro, né, tentando dar amor, tentando estar mais próximo, tentando estreitar os laços. Né? Faça isso, isso é bíblico, e tentar equilibrar essas coisas. Né? Porque nós olhamos para esse texto bíblico e nós vemos que criou-se discórdias. E nós vamos perceber na família de Jacó, mais na frente, que é porque os filhos se insurgiram contra a predileção do pai, houve toda aquela problemática e o drama dos irmãos vendendo o seu próprio irmão. Então, meus amados irmãos, para não criar problema, então se você não quer isso, né, tenha só um filho. O melhor remédio para isso é ter só um filho. Né? Aí não tem problema, porque só um filho você vai descer. Mas, como nós temos vários filhos, então tente equilibrar. E os filhos têm que olhar para essa predileção dos pais, né, e ter então o juízo de entender. Primeiro, isso acontece por causa do estado de pecado. Segundo, porque há filhos que têm mais afinidade, amam, cuidam dos pais, né?
E aí você vai ver, então, filhos amando mais um dos pais por causa disso. Por causa dessa afinidade, deste amor. Então, que cresçamos, que amadureçamos, entendendo que essa questão da predileção faz parte da vida familiar, que nós devemos tratar disso, que nós devemos amadurecer nessa área, entender que isso é o natural das famílias. E que isso não crie em você uma pessoa amargurada, não crie em você raiz de amargura, nem crie discórdia e nem seja motivo para você gerar briga dentro de casa. Tenha paz, porque o fruto do Espírito é paz. Então seja pacificador e traga paz para a sua casa. E você diga, papai, mamãe, pode amar, né, quem o senhor quiser, ser predileto. Eu sei que eu sou seu filho, isso me basta. Eu sou seu filho, eu sou sua filha, isso me basta. Eu não quero nada. Eu sou seu filho, eu sou sua filha. Não é aí que o pai também diga, meu filho, eu sou seu pai, sua mãe. Isso tem que lhe bastar. Eu sou seu pai. Eu vou lhe amar, eu vou ter relacionamento com você, porque você gerar de mim, né? E eu vou viver assim para toda a nossa vida. Pronto. Para que isso pacifique e tenhamos paz nos nossos relacionamentos. Para finalizar, irmãos, nesta manhã, eu quero então mostrar para vocês aqui, finalizando, dois valores diferentes. Valores espirituais sempre devem vir em primeiro lugar. Abra comigo para finalizar. Hebreus 12. Hebreus 12, para finalizar. Eu preciso dizer isso para você, eu não quero que você saia daqui nesta manhã sem que você ouça isso. Eu sei que você está cansado, né? Eu sei que você está sentado aí quase há 1 hora, mas eu não estou nem aí para isso. Eu não ligo para isso. Eu não ligo para o calo no seu bumbum. Né? Eu quero que você ouça a palavra de Deus, eu quero que você mude a sua mente, a sua concepção pela palavra de Deus. E eu quero que você ouça aqui o último texto para a gente finalizar. Vamos lá? Estou brincando, irmãos. Tenha paciência comigo, com esse pastor, tá? Hebreus 12, verso 14 a 17. Vamos ler? Diz assim. Na verdade, não temos aqui cidade permanente. Peraí. Estou lendo no capítulo 13. Capítulo 12, verso 14, diz assim. Segui a paz com todos, a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura, pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, agora com lágrimas, embora com lágrimas o tivesse buscado. Percebam que o autor sagrado aqui aos Hebreus vai dizer, meus amados irmãos, que nós devemos buscar os valores espirituais em primeiro lugar. Quais são os valores espirituais? Primeiro, a paz com todos. Segundo, a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Terceiro, diligência, perseverança na vida com Deus, como foi Jacó, lutando com Deus, perseverando pelas coisas de Deus. Quarto, não tenha raiz de amargura, eu sou menos predileto. Não. Não tenha raiz de amargura. Vai dizer aí, por quê? Quem é o pai dessas coisas? Esaú. Ele foi impuro e profano. E ele rejeitou os valores espirituais, desprezou. E vai dizer, irmãos, que depois ele chorou. Chorou amargamente. Abriu a voz e chorou e disse, por que, meu pai, eu não sou abençoado? Porque você desprezou. Quero finalizar nesta manhã dizendo, os filhos de Esaú são aqueles que são carnais,
e desprezam as coisas espirituais são aqueles que tomam decisões impensadas, são faltos no seu caráter, na sua personalidade, são filhos de Esaú. Mas os filhos de Jacó são aqueles que lutam com Deus, que não largam a primogenitura, que não largam Deus sem Deus abençoar. São aqueles que lutam pelos valores espirituais. Irmãos amados, que lutemos pelas coisas com Deus. E aqueles crentes que são filhos de Esaú, né, que têm o direito de primogenitura, né, você vai saber, ele vai ser faltoso, ele vai cair pelo meio do caminho e vai chorar amargamente. Mas você, nesta manhã, seja como Jacó, puxe para o seu pai, não largue Deus sem ele te abençoar, lute, persevere, busque a paz, uma vida santa, é isso que Deus quer de você, é isso que Deus espera de você, e Deus vai lhe abençoar. Não seja faltoso, para que você não chore, né, um choro de amargura e de arrependimento no final da sua vida. Persevere com Deus, persevere, seja um filho de Jacó, lute até o final da sua vida, diga: Senhor, pela tua graça me visita, não deixa eu te largar, Senhor, assim como foi o meu pai Jacó, que eu, Senhor, dê tudo que eu tiver para poder comprar esse direito de primogenitura, para ser um filho de Deus. Se o Senhor Jesus é o primogênito, Senhor, eu quero também ser um irmão com Ele. Ele derramou o seu sangue comprando a salvação. Senhor, pela graça e por essa fé eu quero viver. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Não me abandona, jamais. Eu sou teu. Eu não sou de Esaú. Eu quero ser chamado e estar entre os filhos de Israel. Escolha sempre, em primeiro lugar, os valores espirituais. Deus vai lhe abençoar. Que Deus, pois, nos abençoe na nossa vida nesta manhã. Amém. Vamos finalizar, irmãos amados. Vamos ficar em pé. Vamos fazer uma oração. Faça aí do seu lugar, da sua cadeira. Ore ao Senhor e peça a Deus que lhe abençoe pela sua palavra nesta manhã. Vamos orar.